Eu sei que você conhece essa música, Losing My Religion, do R.E.M. E se você passou a vida inteira pensando que ele estava falando de que perdeu a religião ou a fé dele, você precisa ficar comigo até o final, porque essa música não tem nada a ver nem com religião e nem com fé. Esse vídeo é a parte 2, então se esse é o primeiro vídeo que está aparecendo para você, eu sugiro que você assista o anterior, para que você pegue o início dessa música. Eu sou Juliana Matos, eu sou professora de inglês há mais de 10 anos. Eu aprendi inglês com música e amo ensinar e aprender ainda mais com músicas também. Então vamos lá. E agora olha como o próximo verso passa a fazer muito mais sentido quando você sabe disso. Ele fala, try to keep up with you. Keep up with é uma expressão excelente. Significa acompanhar alguém, conseguir acompanhar o ritmo de alguém. Por exemplo, quando você fala you walk too fast, I can't keep up with you. Keep up with you. Então você anda muito rápido, eu não consigo te acompanhar. Só que aqui existe também uma leitura emocional, como tudo nessa música, né? Ele está tentando acompanhar essa pessoa, tentando entender os sinais, tentando descobrir o que ela sente. E aí depois ele fala, and I don't know if I can do it. E eu não sei se eu consigo isso. Esse can do it não é se ele pode, mas se ele consegue isso. Então eu não sei se eu consigo. Gente, agora olha a riqueza dessa parte dessa música. I've said too much. I haven't said enough. Olha a contradição. I've said too much. Ou seja, aquela sensação de que eu falei demais. Mas logo depois ele fala, I haven't said enough. Não falei o bastante. Eu não falei o suficiente. E isso é a insegurança da pessoa gritando, né? Será que eu demonstrei demais? Será que eu me expus? Ou será que eu falei de menos? Tão perdido. E ao mesmo tempo aqui você consegue aprender duas estruturas extremamente úteis. Too much, que é demais, enough, que é o suficiente. Agora eu quero que você preste bastante atenção nessa próxima parte, porque ela mostra perfeitamente como a cabeça dele está funcionando. Ele começa a dizer que achou que ouviu a pessoa rindo, achou que ouviu a pessoa cantando, achou que ouviu a pessoa tentando. Perceba a diferença. Aqui ele não está dizendo que ele viu ou que ele ouviu, ele está dizendo que ele achou. E como que é isso em inglês? Vamos observar. Então ele fala, I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think, olha isso, I think, I thought, I saw you try. Então, I think, I thought, eu acho que achei, I saw you try. Eu acho que achei que vi você tentar. Perceba que a gente não tem conectivo esse que, tá? I think, I thought, I saw. Não tem eu acho que achei, igual em português. A gente não precisa colocar, é só o verbo mesmo. I think, I thought, I saw. Então ele tá completamente confuso. Ele está analisando cada gesto da outra pessoa e tentando descobrir se existe algum resquíciozinho de reciprocidade. Sabe quando você gosta tanto de alguém que um simples olhar vira uma investigação, vira um, ai meu Deus, acho que ele olhou pra mim, mas às vezes nem é, a pessoa só tá distraída ali. Every whisper é cada sussurro, of every waking hour, de cada hora desperta. Whisper é sussurro e ever waking hour traz a ideia de todas as horas em que ele está acordado. Ou seja, essa situação ela está ocupando a mente dele o tempo inteiro. E depois ele fala, I'm choosing my confessions. Estou escolhendo as minhas confissões. E aqui a gente tem uma outra expressão ótima que é keep an eye on. Significa ficar de olho em alguém, né? Ou em alguma coisa. Por exemplo, can you keep an eye on my bag? Você pode ficar de olho na minha bolsa? Então, can you keep an eye on my bag? Só que dentro da música, novamente, temos essa sensação de obsessão. Ele está prestando atenção em tudo que essa pessoa faz. E ele se descreve como uma pessoa que está machucada, perdida e sem conseguir enxergar claramente a situação.
Isso é muito importante, porque talvez ele esteja começando a perceber que ele não consegue mais separar o que realmente está acontecendo daquilo que ele quer que esteja acontecendo, né? Do que é real, do que está acontecendo só na cabeça dele. E aí chegamos a essa parte. Like a hurt, lost and blinded fool. Como um tolo ferido, perdido e cego. Então é assim como ele se descreve. E aí depois ele repete: I've said too much, que a gente viu na primeira aula. I set it up, que a gente viu também na primeira aula. E aí chegamos em consider this. Considere isso. E ele fala de um grande hint, que é the hint of the century. Então, a dica do século. The hint of the century. Hint significa pista, dica, como eu falei, indireta. É como se ele dissesse, é como se ele dissesse assim: se você ainda não percebeu o que eu sinto, considere isso a sua pista. Tipo isso. Gente, e a coisa aqui já chegou a um ponto em que ele está praticamente de joelhos. Temos uma pessoa completamente vulnerável emocionalmente aqui. E ele fala isso na música, né? Ele fala: Consider this, the slip, o deslize, that brought me to my knees. Então, o que me fez cair de joelhos. Failed, fracassar. Então, vem uma pergunta: what if? E eu amo ensinar what if. Por quê? Porque a gente usa what if muito em inglês o tempo inteiro. Então repete comigo: what if? What if? E é o nosso também famoso em português e se? What if I am wrong? E se eu estiver errado? E a frase da música com what if é: what if all these fantasies come flamingly around? E se todas essas fantasias vierem se debatendo ao redor? Então aqui ele tá questionando, começando a questionar as próprias fantasias da cabeça dele, pensando assim: e se tudo isso estiver apenas na minha cabeça? E então voltamos para aquilo que ele achou que ouviu. Lembra na aula 1 que eu falei que ele não ouviu, ele achou que ouviu. Ele achou que viu. E aí ele vai repetir, né? I've said too much, I thought that I heard you laughing, que a gente viu na aula passada. E depois dessa parte que ele repete, ele fala: but that was just a dream. Mas isso foi só um sonho. E aí tudo se encaixa. That was just a dream. Então talvez os sinais que ele passou a música inteira tentando interpretar nunca tenham significado aquilo que ele queria que significassem. Talvez a reciprocidade existisse apenas na cabeça dele. E é por isso que Losing My Religion é uma música tão interessante. Ela começa com um desejo, passa pela tentativa de aproximação, né, com a pessoa. Depois vem a exposição, que é ele falar demais, expor seus sentimentos ali na cabeça dele. A insegurança, a obsessão, tem tudo isso nessa música. E depois a interpretação de cada pequeno sinal, até ele chegar à conclusão que tudo talvez tenha sido só um sonho. That was just a dream. Uma fantasy, uma fantasia. E agora volta comigo aquela menina lá atrás, vulgo eu, de 12, 14 anos, sentada com um dicionário e um caderno. E o encarte do CD. Eu até conseguia descobrir que losing era perdendo. Eu conseguia descobrir que religion significava religião. E na minha cabeça eu tava entendendo, né? Algumas frases ficavam perdidas, mas eu tava entendendo. E na verdade eu não tinha entendido, né, o que a música realmente queria dizer. E talvez essa seja uma das maiores lições que essa música pode ensinar sobre aprender inglês. Você não aprende um idioma apenas descobrindo o significado individual de cada palavra. Porque o idioma é contexto, é cultura, é expressão, é intenção, é entender por que aquelas palavras, quando aparecem juntas,
podem significar algo completamente diferente da tradução que está ali no dicionário das palavras separadas. E foi por isso que, com o passar dos anos, com a maturidade, eu fui mudando também a minha forma de aprender. E hoje é assim que eu ensino aos meus alunos. Eu quero que você entenda o inglês dentro de uma música, de uma série, de um filme, de uma conversa. Não apenas que você traduza palavra por palavra. Eu quero que você consiga ouvir uma frase e entender o que aquela pessoa realmente quer dizer. Porque olha quanta coisa a gente conseguiu aprender com uma música. E olha que aqui no YouTube a gente nem consegue uma aula completa, Eu tento trazer o máximo, mas não dá para fazer uma aula completa. Mesmo assim, a gente consegue aprender muita coisa. A gente vai parar por aqui. Toda segunda-feira tem aula do inglês do absoluto zero para você. E toda quarta-feira tem vídeo novo aqui, ou Inglês com Música, ou nas outras séries daqui do canal. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder a sequência dessa música maravilhosa. Se quiser maratonar, já tem muita coisa legal aqui no canal, apesar de ainda estar pequenininho. Espero que você tenha curtido. Espero que essa música faça sentido para você e que esse vocabulário enriqueça muito o seu inglês. E se você quiser ter aula diretamente comigo, coloca aula nos comentários que eu vou te chamar, que ainda tem vaga para as minhas turmas que vão começar logo logo, então já manda aula, que são vagas limitadas. See you later!